Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Que bom que você apertou o play. Eu quero compartilhar com você algumas reflexões sobre o livro de Jonas, esse profeta, em que temos a sua história sendo contada nas escolas dominicais, nos cultos e tantas pregações. Eu quero pensar com você a partir de algumas reflexões sobre nossa responsabilidade como povo de Deus, o nosso chamado, nossa vocação e também os nossos corações diante daquilo que Deus fala para a gente fazer. Eu quero que essas reflexões possam edificar a sua vida, despertar o seu coração e servir de bênção para outros. Então, compartilhe com outras pessoas também. Capítulo 1, versículo 1 de Jonas, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos privilégios e responsabilidades. Privilégios e responsabilidades como o povo de Deus, como os filhos de Deus. Quando a gente olha para Jonas, e o que Deus está fazendo aqui Deus dá uma palavra a Jonas, Deus fala com Jonas e diz para ele cumprir uma tarefa, ir até Nínive e pregar a palavra de Deus, anunciar o juízo de Deus, anunciar a verdade de Deus sobre aquele lugar. Jonas é um profeta do Reino do Norte, de Israel, e ele é nacionalista, ele de verdade ama o seu país, é um patriota, é um nacionalista, e ele gosta da sua realidade, do seu cantinho de mundo. E o desejo dele como profeta é também ver a expansão desse reino. É Israel poder conquistar outras terras, é Israel vencer as suas batalhas, e aí eles poderem estar em outros lugares como o povo vencedor de Deus. Mas Deus, ele chama Jonas. Jonas é um profeta. Foi ungido para anunciar as verdades de Deus. Foi ungido por Deus e chamado por Deus para proclamar a vontade de Deus, para falar dos desígnios de Deus. E Deus chama Jonas como uma representação divina, enfatizando isso, que o povo de Deus tem essa tarefa também na manifestação do seu reino. E chamado de Deus envolve muito mais do que privilégios. O chamado de Deus para nossas vidas e para a vida de Jonas envolve muito mais do que privilégios. Ele tem responsabilidade, ele precisa anunciar a verdade de Deus. Ele tem responsabilidade diante do Senhor de anunciar e obedecer aquilo que Deus disse. Diante do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa convocação para a salvação e para, como filhos de Deus, manifestar o reino de Deus em vários lugares e pregar o evangelho, nós temos sim responsabilidades também diante do privilégio que o Senhor tem nos dado com a salvação, a sua graça e o seu chamado. Jonas carrega algo em seu coração que precisamos ter muito cuidado. O nacionalismo, o clericalismo, né? A igreja, o nosso cantinho, essa luta de resistência, essa tensão entre o orgulho nacional e a missão de Deus, entre o clericalismo, nossa posição, nossos títulos, e o chamado de Deus e a missão de Deus, a nossa igreja, o lugar que construímos, o nosso lugar de habitação como povo de Deus nos finais de semana, o nosso canto que juntamos com nossos dízimos e ofertas e construímos um lugar para o encontro com o Senhor aos domingos e dias de semana. Precisamos ter muito cuidado porque a missão de Deus é mais ampla e maior do que o nosso país, do que a nossa igreja, do que a nossa denominação. A missão de Deus é maior do que tudo isso. Tem hora que esse clericalismo, que esse templismo, que esse nacionalismo entra em conflito com a missão de Deus. Devemos olhar além de nossas próprias fronteiras, desejos, igrejas, para um propósito maior do que nossas igrejas, um propósito maior do que a nossa própria vida, um propósito maior do que o nosso nacionalismo, um propósito maior do que o nosso nome, do que o nosso ministério.
um propósito muito maior, que é o propósito de Deus, a missão de Deus. Não deveríamos nunca perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Precisaríamos entender primeiro qual é a vontade de Deus, ponto. Entendendo a vontade de Deus, o plano maior de Deus, o que Ele está fazendo, entenderíamos com mais facilidade o nosso chamado e a nossa vocação. Aqui está um coração exposto diante de nós, o coração de Jonas, que ama tanto o seu lugar, o seu povo, que é o povo de Deus, Israel, que ele entra em conflito com o próprio Deus, em não querer obedecer, em não ir até Nínive e proclamar a verdade de Deus, porque ele está pensando para dentro, ele está pensando nos seus próprios interesses, ele está pensando no seu comodismo, ele está pensando na sua proteção e ele está entrando aqui em luta de resistência com o próprio Deus. Deus mandou ele ir e ele resolveu fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Devemos responder ao chamado de Deus. Essa resistência inicial de Jonas ressalta de verdade uma tendência humana comum de evitar tarefas difíceis. A tarefa é de verdade árdua, é difícil. Ele tem que ir para um povo que ele tem notícias que eles gostam de matar com crueldade. O inimigo do povo de Deus. Pessoas terríveis, complicadas, e a tarefa é difícil. No entanto, como filhos de Deus, povo de Deus, o que Deus exige de nós é obediência e fidelidade ao nosso chamado, que está acima das tarefas difíceis. Alcançar os povos não alcançados é uma tarefa difícil. E em alguns lugares dos bairros e alguns bairros da nossa cidade é coisa difícil. Plantar igreja em lugares difíceis é uma tarefa difícil. Fazer algumas coisas, cuidar de alguns tipos de pessoas é uma tarefa difícil, mas a exigência é obediência. Obedecer ao chamado de Deus. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes estamos lutando, resistindo e indo ao contrário da vontade de Deus. Podemos estar nos reunindo nos domingos, dia de semana, mas podemos estar muito e muito longe de Deus. Ele nos chamou, Ele nos convocou. Para você pensar, de que maneira você se vê como um membro privilegiado do povo de Deus? Será que você não olha para você, para a sua igreja, para o seu povo, e entende que nós somos privilegiados? Como Deus pode estar chamando você para sair da sua zona de conforto, para cumprir sua missão? Talvez o Senhor queira que você saia de verdade do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto. Talvez Deus esteja te chamando para de verdade ir trabalhar num lugar muito difícil, com um povo muito difícil, com uma tarefa complicadíssima, mas se é isso que Deus está fazendo, se é isso que Deus está falando, se Deus está chamando você, a única coisa que te compete é obedecer. Nós temos privilégios, mas nós temos responsabilidades como povo de Deus. Jonas tinha a sua responsabilidade e ele tinha que cumprir. Deus deu uma ordem para todos nós: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. É para irmos por todo o mundo e fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos ensinou. O Senhor está te chamando, está te convocando. Não resista. Mande para algum fujão esse vídeo e que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Até a próxima reflexão.